Sejam todos bem-vindos ao Papo Reto com Roberto. Vamos dar sequência ao nosso mini curso de preparação de professor de escola bíblica. Chegamos então à videoaula de número 3. O tema é planejamento de aula. Já quero avisar que essa aula vai ser dividida em outras 3 aulas, esse tema. Porque nessa aula nós vamos abordar o quê? O que é planejamento e as consequências de não planejar uma aula. No segundo vídeo, nós iremos abordar sobre as consequências de uma aula bem planejada e no terceiro vídeo nós iremos falar sobre como planejar uma aula. Então vamos lá ver quais são os problemas, as consequências de não planejar uma aula. Primeiro, o que é planejamento? Planejamento é pensar antecipadamente o que se vai executar. Exemplo, quando alguém vai construir uma casa, ele senta, ele pensa na forma de construir. Ele coloca na ponta da caneta os recursos que ele vai ser necessário para construir a casa, como está o ambiente, se o terreno está nivelado, se está desnivelado, quantas pessoas precisa para executar o projeto, qual vai ser o custo, o investimento. Tudo isso a pessoa pensa antes de executar o projeto. Na aula é a mesma coisa. Precisamos planejar para ver o que vai ser necessário quando chegar o dia de aplicar a aula. Então, planejar visa otimizar, pensar na melhor forma de executar. Sim, quando planejamos a aula, estamos fazendo o quê? Vendo qual é a melhor forma de aplicar aquela aula para aquela determinada turma, vendo os prós, os contras, quais recursos didáticos, métodos, para nós podermos transmitir da melhor forma, certo? Então, otimizar é criar condições. Então, planejar e otimizar são coisas que o professor precisa fazer com antecedência. Pergunta que surgiu ali, né? Professor, você planeja a sua aula com antecedência ou deixa para a última hora? Tem alguns professores que deixam para estudar a lição até no dia da aula. Isso é um problema, tá? Então, eu vou passar aqui algumas frases e eu quero saber, né? Fale para si mesmo se você já ouviu essas frases ou se você mesmo falou essas frases já durante a aula. Nossa, parece que o relógio, que o tempo está contra mim. Eu confesso, quando eu comecei, até eu mesmo já falei essa frase, né? Isso por ter se tornado de repente um jargão, mas será que realmente o relógio está contra nós, professores? Será que o tempo está contra nós? E tem mais algumas outras aqui. Por exemplo, o tempo está acabando e eu nem cheguei na aula. Ou, nossa, agora que nós estamos chegando à melhor parte, acabou o tempo. Mas por que será que isso acontece? Será que realmente o tempo está contra nós? Não, nós vamos ver que na maioria das vezes é por não ter planejado com antecedência. Então nós não planejamos com antecedência, logo nós não vamos conseguir desenvolver a aula. Falta de domínio do conteúdo. Olha, infelizmente nós temos visto muitos professores que não dominam o conteúdo. Por quê? Para dominar o conteúdo, você precisa se planejar antecipadamente. Se você não planeja antecipadamente, logo você não vai tirar um tempo para fazer as pesquisas necessárias. Então, vai chegar na aula sem domínio do conteúdo. E você vai o tempo, você vai as horas e você não consegue desenvolver a aula. E eu quero dizer algo para vocês, professores. Os alunos percebem quando o professor não tem domínio sobre o conteúdo. Tá? Também acontece porque não conhece o valor da EBD. Tem muitas pessoas que nós percebemos que não entendem o real valor da escola bíblica. E para eles é apenas ir tirar uma escala, só ir lá falar de qualquer forma, de qualquer jeito, e para eles está tudo legal, está tudo bem. Então tem pessoas que não planejam a aula por causa disso, que eles não reconhecem o grande valor que é a escola bíblica. No culto de sábado ou de domingo, culto público, o evangelho ele é anunciado, mas é na escola bíblica que é gerada maturidade, é na escola bíblica que os irmãos têm a oportunidade de tirar as dúvidas e de gerar o amadurecimento. E a escola bíblica é um lugar onde há transformação de vidas. E quem não entende o real valor da escola bíblica faz de qualquer jeito, negligencia o planejamento. Não entender também a estrutura da lição,
Muitas vezes acontece nós dizermos, bah, o tempo se foi, nós não conseguimos ensinar tudo aquilo que a gente queria. Por quê? Não entendemos a estrutura da lição. Irmãos, a lição ela tem uma estrutura. Exemplo, geralmente ela tem 3 objetivos gerais. E esses objetivos gerais, eles precisam ser desenvolvidos nos tópicos. Por exemplo, o objetivo de número 1 precisa ser desenvolvido no tópico de número 1 e nos seus respectivos subtópicos, para no final chegar no momento da conclusão, nós fecharmos as pontas e podermos colocar e concluir as doutrinas e ensinamentos que a gente queria desenvolver durante toda a aula. E não compreender que existem objetivos a serem alcançados. Pasmem, tem professores que acreditam ou não acreditam que há objetivos a serem alcançados na escola bíblica. Muitos deles nem sabem o que eles esperam, desejam que seus alunos façam ao final da aula. É por isso que ficam ali meio divagando, fazendo alguns comentários que dispersam a aula, dispersam a lição. Quantas aulas nós já vimos assim? O professor ler alguma coisa do tópico e quando comentar algo totalmente fora e diferente daquilo que o tópico propõe. Então, quais são as consequências de não planejar a aula? Dificuldades em sala de aula. É verdade. Se o professor não planejar a aula com antecedência, vai ter inúmeras dificuldades durante a aula. Isso é um fato. É a mesma coisa quando alguém vai querer construir uma casa. Se não planejar com antecedência, vai ter dificuldades. Imagina a pessoa não planeja, não olha lá como é que está o terreno, chega lá para executar o projeto e precisa planejar o terreno. Então, quem não planeja vai ter dificuldades, vai ter problemas em sala de aula. Por quê? Podem surgir perguntas que você, professor, pode não estar preparado para responder. Você pode me dizer, mas irmão Roberto, nós não temos resposta para todas as perguntas. Concordo, nenhum professor em sã consciência vai dizer que tem resposta para todas as perguntas. Mas, se você se planejar a aula com antecedência, para a maioria das perguntas você vai ter respostas. Agora, o professor que não planeja a pergunta, ele não faz o exercício da empatia. Ele não se coloca no lugar do aluno e pensa quais as possíveis dúvidas que os meus alunos possam vir a ter durante a aula nesse determinado conteúdo. Bom, então quem não planeja não consegue responder nenhuma. E caso consiga responder alguma pergunta, alguma dúvida, vai ser muito raso e não vai criar raiz nenhuma no seu aluno, nem gerar transformação. Aqui é algo muito delicado, que quem não domina o conteúdo, quem não se planeja para a aula, vai ficar refém da leitura da revista. Quantas aulas nós já vimos que o professor lê a revista do começo ao fim, lê toda ela? Isso é um problema. O pastor Lécio Dornas, escritor e comentarista da Bíblia da Escola Bíblica Dominical e também do livro Socorro, sou professor da Escola Bíblica, ele diz que o professor não foi chamado para ser leitor, ele não foi chamado para ler a revista, ele foi chamado para explicar o conteúdo. E fora também que, como ele diz mesmo, vai estar prestando um desserviço para a aula, um desserviço para a escola bíblica. Porque se o professor lê a revista do começo ao fim, a aula se torna enfadonha, cansativa, o aluno perde a vontade de estar ali, ele perde o desejo de estar ali aprendendo, ele vai perder a atenção do aluno, o aluno vai se dispersar e ele vai começar inclusive a faltar à escola bíblica. Por quê? O professor traz uma aula cansativa, enfadonha e vai ter sono também durante a aula. Isso é muito comum, por quê? O professor lê toda a revista. Então, professor, você não foi chamado para ser leitor da revista. Você foi chamado para explicar o conteúdo, certo? Então, se planeje com antecedência para não se tornar refém de ler a revista inteira. Quem não planeja a aula não consegue utilizar bem o tempo. Lembram-se daquelas frases que nós falamos no começo da aula, dessa videoaula? Isso acontece o quê? O problema não é a falta de tempo, o problema é a falta de planejamento. O próprio pastor Lécio Dornas aborda isso num dos livros dele. O problema não é o tempo, o problema é a falta de planejamento. Tempo, todos os professores têm o mesmo tempo. Exemplo, aqui onde eu congrego, temos cerca de 50 minutos para ministrar a aula. Se você não se planeja com antecedência,
Logo, você não vai conseguir dividir bem o tempo entre introdução, sensibilização, desenvolvimento, aplicação e conclusão. E se você não se planeja com antecedência, você não vai colocar dentro do seu plano de aula um tempo, ou separar um tempo para as dúvidas e perguntas de seus alunos. Logo, não vai conseguir desenvolver muito bem a sua aula. Tá? E corre o risco de não alcançar os objetivos da lição. Se não alcança o objetivo da lição, a sua aula foi perdida. Tá? E os seus alunos saíram da aula da mesma forma com que entraram. E quem não planeja não sabe aonde quer chegar. Isso é verdade. Se eu não planejo com antecedência, eu não sei aonde eu quero chegar com aquela aula. Quem não planeja não sabe como chegar, que é o desenvolvimento. Tá? E também quem não planeja não sabe nem o que precisa para chegar. Método didático, recursos, né, meios para se alcançar esse objetivo. Se não planejar a aula, vai ter problema. Então, professores, planeje com antecedência, pense com antecedência, para não acontecer esses problemas e não correr o risco de perder o seu tempo e o tempo precioso dos seus alunos na aula, certo? Então, eu aguardo vocês nas próximas videoaulas. Um grande abraço, Deus abençoe, compartilhe, deixe seu like, tá bom? Até a próxima aula.